Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas cláusulas que nós temos na Convenção Coletiva de Trabalho. No programa de hoje, eu quero abordar e aprofundar um pouquinho sobre duas cláusulas. A primeira seria sobre a questão da compensação de dias e trocas de feriado, e na segunda, sobre a questão do intervalo para repouso e alimentação. Então, o que é que nós temos na nossa Convenção Coletiva e o que prevê a legislação com relação a esses dois temas? Sobre a questão da compensação de dias de trabalho e trocas de feriados, está previsto na Convenção Coletiva que qualquer mudança, qualquer troca, compensação, troca de feriado que houver nas empresas, é obrigatório ter anuência do sindicato, até para que não tenha nenhum problema com relação à fiscalização, as empresas que têm o selo da BVTEX, enfim, então tudo isso tem que estar devidamente regularizado para que não tenha problema para nenhuma das partes. Neste caso, como é que funciona? Por exemplo, tem um feriado que cai numa quinta-feira ou numa terça, então geralmente são os acordos que a gente mais faz quando tem feriados que caem ou na quinta-feira ou na terça, que aí a gente faz a troca, então as pessoas trabalham lá no dia do feriado e aí elas folgam para juntar com o final de semana, ou trabalha daí no feriado que é numa quinta-feira e folga na sexta, ou folga na segunda-feira e trabalha no dia de feriado quando cai na terça-feira. De que forma que vai funcionar o horário de trabalho para essas pessoas? Principalmente quando tem feriado que cai na quinta e que daí vai trabalhar na quinta para folgar na sexta. Tem muitas empresas do nosso setor que, para compensar o sábado, eles fazem um horário diferenciado de segunda a sexta-feira. Geralmente, tem grande parte das empresas, elas fazem 1 hora a mais de segunda a quinta e aí na sexta-feira é um horário reduzido, ou seja, 8 horas de trabalho. Quando for feito algum acordo de troca de feriado, principalmente quando cai nessa questão do feriado de quinta-feira, então vai trabalhar no feriado e folgar na sexta, o horário de trabalho a ser feito no dia do feriado, lógico que é o horário que seria feito na sexta-feira. Então, se na sexta-feira a minha jornada de trabalho é de 8 horas, geralmente as empresas trabalham 1 hora a mais de segunda a quinta, e aí na sexta-feira 8 horas, né? Horário normal. Então, trabalha 9 horas de segunda a quinta e na sexta-feira 8 horas para compensar o sábado. Então, daí neste caso, a jornada do dia do feriado que vai trabalhar para fazer a troca deve ser o horário da sexta-feira, ou seja, apenas as 8 horas, para daí fechar, para não, né? Porque senão a pessoa vai estar trabalhando 1 hora a mais, daí também não é justo, né? Então, só para esclarecer, porque de volta e meia alguém nos pergunta, ou as próprias empresas, ou até mesmo trabalhadores, como é que funciona com relação à jornada feita no dia do feriado para compensar lá a segunda ou a sexta-feira. Então, sobre essa troca, é bom que vocês fiquem atentos, né? E qualquer coisa que entre em contato com o sindicato. Sobre a questão do intervalo intrajornada, né? Que é o intervalo para repouso e alimentação. Então, todos sabem que as pessoas que trabalham até 4 horas não precisa haver nenhum tipo de intervalo. As pessoas que trabalham, que têm uma jornada, né, de 4 a 6 horas, deve ter um intervalo de 15 minutos para repouso e alimentação. E as pessoas que têm uma jornada além das 6 horas diárias, então aí tem que ter um intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora. Isso é o que prevê a legislação, o artigo 71. É possível reduzir após a alteração que teve na legislação, a reforma trabalhista, isso veio agora para a CLT. Então é possível reduzir para 30 minutos o intervalo intrajornada. Então a gente tem várias empresas que têm esse acordo de redução. Mas como é que daí fica o horário? É possível reduzir? Sim. Mas lá no artigo 71, que trata de toda essa questão, no parágrafo 4º do artigo 71, diz que se não for concedido, né, o intervalo previsto na lei, a empresa deve indenizar o período não usufruído com acréscimo de 50%. Então é possível fazer só 30 minutos, por exemplo? É possível, desde que a empresa indenize lá na folha de pagamento os outros 30 minutos com acréscimo de 50%. Então, atualmente, é desta forma que está previsto a legislação, lá o artigo 71 da CLT, e também é desta forma que está na nossa convenção coletiva. Então, a gente tem a cláusula que é sobre essa questão do intervalo para repouso e alimentação, que prevê a possibilidade
de reduzir para 30 minutos, desde que os outros 30 sejam indenizados com acréscimo de 50% na folha de pagamento. Então é importante esclarecer, porque às vezes as pessoas têm dúvidas com relação a isso, ou as próprias empresas, como é que funciona, como é que pode ser, como é que não pode ser. Então é desta forma que a gente faz, né? É desta forma que está na convenção, e quando a gente faz algum acordo coletivo, também a gente sempre reforça que tem que ser desta forma para cumprir de acordo com o que prevê a legislação. É importante ressaltar que tem várias, né? Todos esses detalhes, eles não, né? Eles estão, algumas coisas estão na legislação, outras coisas nós temos apenas na convenção coletiva. Então é importante, por isso que é importante vocês saberem, né, e participarem também junto com o sindicato, quando a gente chama para as assembleias da campanha salarial, da renovação da convenção coletiva, da aprovação das cláusulas, porque é nesses momentos que a gente discute esses detalhes, ou se for fazer alguma alteração nas cláusulas da convenção coletiva, também é nesse momento. Então é importante que vocês saibam, que vocês conheçam, né, a convenção coletiva, como eu já falei em outros vídeos, procurem conhecer. Nós temos aqui toda a convenção impressa, vocês podem passar no sindicato, retirar uma cópia, ou podem entrar no nosso site, ler toda a convenção coletiva, para que vocês fiquem por dentro de todas as regras que estão estabelecidas na convenção coletiva. Então por hoje seria isso, em outros momentos a gente pode estar aprofundando. Se por acaso tiverem alguma dúvida com relação a essas questões, entre em contato com o sindicato, que a gente pode estar esclarecendo de forma mais detalhada.